Cidade Entrevista. O momento de debater os assuntos com análise imparcial do professor Marco Aurélio Freire. Apoio Água Santa Joana, a melhor do Brasil. Manhã Cidade. 11 horas 11 minutos na Rádio Cidade, 11 horas 11 minutos no Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. Sejam todas bem-vindas e bem-vindos, segunda-feira, 25 de setembro. E a gente hoje vai falar de política. Agora, das regras eleitorais, das regras da política, e para isso nada melhor do que termos um especialista, conselheiro federal da OAB, advogado eleitoralista, um mestre na área do direito eleitoral, que já está aqui à minha direita na bancada, à sua esquerda na tela. O nome dele é Marcelo Kumaru, né? Mas já é uma figurinha aqui, né, do programa, já é uma grande figurinha, alguém que vem aqui e sempre vem esclarecendo o que está rolando. Então, Marcelo Kumaru está com a gente. Eu já peço para você que quer ter a experiência Rádio Cidade nos acompanhar pelo Flix Cidade. Você baixa rapidinho aí na sua Play Store ou na sua loja Apple e também no YouTube, né? Nosso canal é Rádio Cidade 99.7. Aí você aproveita, se inscreve lá e deixa um like pra gente, tá bom? Então, doutor Marcelo Kumaru, um prazer tê-lo de volta, como sempre, para a gente discutir algumas mudanças nas regras da política, até porque, como qualquer outra coisa na vida, a política também tem que seguir regras. E essas regras sempre podem mudar. Inclusive, está vindo aí uma mini reforma eleitoral, aprovada já foi na Câmara, uma mini reforma eleitoral, e ela está agora no Senado. Só que tem um detalhe, hoje é 25 de setembro, e ela tem que ser aprovada até o dia 5 agora de outubro, né? Então vamos começar falando disso e perguntar por que esses prazos existem, porque o que ocorre se ela não for aprovada até o dia 5 de outubro, o que pode ocorrer com essas regras para a eleição. Seja muito bem-vindo à Rádio Cidade, um bom dia para o senhor. Bom dia, Marco Aurélio, bom dia, ouvintes e aqueles que estão nos assistindo pelo YouTube da Rádio Cidade. É uma satisfação mais uma vez estar aqui presente, Marco Aurélio. É sempre um prazer estar aqui debatendo política com você. Você que entende de política, né? Cientista político. Eu saio aqui sempre com um aprendizado a mais. E nós já vimos combinando de trazermos esse assunto da mini-reforma, porque ano pré-eleitoral sem mini-reforma não é ano pré-eleitoral. Não existe, né? No Brasil sempre tem uma mini-reforma. Na verdade, mini para muitos não tem nada, porque ela foi bem extensa, mas apesar de tocarem, de haverem alterações pontuais, porque nós temos aí um arcabouço de leis eleitorais. Então, são dois projetos de lei, um projeto de lei e um projeto de lei complementar. O projeto de lei, ele mexe com as leis 9.504, que é a lei das eleições, mexe com o Código Eleitoral, que é aquela discussão sobre o cálculo das sobras, que angustia muitos agora vereadores que querem definir qual partido irão disputar, ou que vão migrar para a janela, ou que vão se filiar, aqueles que não têm mandato. E também a lei dos partidos políticos, que mexe com a questão do fundo eleitoral, das federações, etc. E a questão também do projeto de lei complementar, que mexe na lei da ficha limpa em relação à pena de inegibilidade, o tempo de inegibilidade, que às vezes da forma que é divulgado, como se fosse um perdão de infrações. Na verdade, é uma discussão sobre o início do cumprimento da pena, porque a lei prega 8 anos e, na verdade, na prática, 8 anos após o término do mandato. Se ele estiver no início, então ficam 12. Aí essa incongruência, e para muitos acham que isso é ruim, mas é o intuito do legislador ao construir a lei da ficha limpa foi a inegibilidade por 2 eleições. E às vezes estava acontecendo de serem 3. E isso foi uma grande discussão que está nesse projeto de lei complementar. Por que projeto de lei complementar? Porque ele mexe na lei 64/90, que é a lei das inegibilidades. Que é essa questão da quem é elegível, quem é elegível. Isso é uma discussão. E a outra discussão é sobre as eleições em si. Aí vem prestação de contas, aí vem propaganda, que houve mudança em propaganda, e outros assuntos que iremos discutir daqui a pouco. Assim, vamos pontuar daqui a pouco quais são os principais. Quanto à tramitação que você falou, de fato, como o projeto de lei teve iniciativa na Câmara, o Senado passa a ser a casa revisora. Se o Senado alterar, volta para a Câmara manter ou derrubar o que o Senado alterou. Daí, o texto final vai para a Presidência da República. É essa discussão
que está sendo feita. Hoje é 25, 25. Hoje é 25. Temos aí 10 dias para que o Senado aprecie os 2 projetos de lei, façam eventuais alterações, isso volte para o Senado, para a Câmara, mais uma vez, alterar ou não o que veio do Senado e mandar para o presidente da República sancionar até o dia 6. Então, essa discussão que está assim, eu acho que o Senado, quando quer, o Congresso, quando quer, Faz, né? Faz as trocas de caixa, faz no bolo. Então, existe aí já uma discussão política, você que é cientista político, que há uma discussão que não está havendo 100% de alinhamento entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Já existe o Código Eleitoral no Senado desde a eleição passada, aliás, desde 2022. O Código Eleitoral está lá, que ele vai sintetizar, né? Vai unir todas as leis. Nós temos o nosso Código, Marco Aurélio, é de 65. Puxa vida. O nosso Código é de 65. Aí tem a Lei das Eleições, que é de 97, que é a Lei das Eleições, que trata das eleições, aquilo que pode, o que não pode, como funcionam as eleições. Aí tem a Lei das Inexibilidades, que é de 1990, porém alterada pela Lei da Ficha Limpa em 2010. Mesmo assim, já vão 12 anos aí alterando. E também tem a Lei dos Partidos Políticos, que é 9.096/97. 96, se não me engano. Se eu não estiver equivocado, porque é tanta lei. O que acontece? Como você bem disse, a cada 2 anos, essas leis são ajustadas para o momento. Aí acaba a coligação, volta a coligação. Proibir tal propaganda, volta outra propaganda. A prestação de conta vai ser assim, agora vai ser assado. E assim vai. Candidatura coletiva. Não pode. Aí o STF decidiu que pode. Aí agora o primeiro texto desse projeto de lei, o primeiro texto dele, ele veio permitindo. No final, quando fechou, mandou para o Senado, foi proibindo candidatura coletiva para onde que vem. Ele está querendo negócio de juntas, tal, acabou, se for. Enfim, eu acho que isso foram mudanças que vão ajudar o processo eleitoral, algumas polêmicas, né? Algumas polêmicas contra a transparência, a prestação de contas, mas... só para concluir esse primeiro bloco, de fato, há essa angústia, há essa preocupação daqueles que participaram do grupo de estudos no Congresso e na Câmara, aliás, e lá elaborou esse projeto de lei, que foram apresentadas bastantes emendas, e algumas foram aceitas, outras não. E chega agora no Senado, e o Senado diz, o próprio relator, que é Marcelo Castro, que é o relator do Código Eleitoral, ele tinha se manifestado no primeiro momento que daria tempo. Aí o Rodrigo Pacheco chegou sexta-feira, dia 22, sentou com ele, conversou, já saiu nota na imprensa que talvez não dê tempo. Então, enfim, não pode dar tempo, dá. Tá perdido, dá. Assim, não está perdido. Mas também é muito difícil, ele está pessimista quanto a essa questão. Isso, inclusive o Marcelo Castro andou falando, doutor Marcelo, que pode ser que para aprovar eles precisam aprovar sem alterações, porque é exatamente esse o processo, né? Começa uma lei na Câmara, vai para o Senado, se alterar tem que voltar para a Câmara. E nisso aí, voltar para a Câmara talvez não dê mais tempo. Então a grande discussão aí é se eles vão aprovar como veio, ou se fizer alterações, como é que seria o tempo legislativo? Coisas, e aí é como o senhor diz, né? Se quiserem, fazem, mas que, queira sim, queira não, o tempo está correndo, e dia 5 é daqui a 10 dias, isso incluindo sábado e domingo, né? E assim, para quem acha que é pouco tempo, de fato, são inúmeras alterações para pouco tempo, aí diz que não, seria toque de caixa e responsabilidade do Senado. Ao mesmo tempo, são as questões simples também, que não mexem muito. Por exemplo, a gente vai chegar lá, a questão da propaganda em casas, propaganda em carros, assim, coisas simples também que não mexeriam com o núcleo de uma grande reforma. Mas eu até enxergo como positiva a maioria das reformas e das alterações, aliás, e seria bom para as próximas eleições. Perfeitamente. A gente vai fazer, como o senhor disse, vamos agora para o intervalo, porque na volta a gente começa a dissecar quais são alguns desses temas, né, propostos aí por essa mini reforma eleitoral que já está no Senado e que a gente espera, né, ver se vai ser ou não aprovado até o dia 5. Mas o doutor Marcelo, professor aqui para a gente, ele vai dissecar um pouco
tudo que está ocorrendo aí nessa mini-reforma eleitoral e que interessa a partidos, candidatos e a população em geral. A gente vai para o intervalo, em 1 minuto a gente volta. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Água Mineral Santa Joana, a melhor e mais vendida água mineral do Brasil, jogando com você o futebol pernambucano. Conheça também os refrigerantes Santa Joana nos sabores laranja, uva, guaraná, limão e cola. Água Mineral Santa Joana, a melhor água mineral do Brasil. Se liga aí! Você que quer se deliciar com o melhor hambúrguer da cidade, então peça agora no Insanos Hamburgueria. É uma delícia! Dá até água na boca só de pensar. Hambúrguer de todos os gostos, com produtos de alta qualidade. Venha saborear também nossas deliciosas pizzas. E o melhor, o Insanos Hamburgueria disponibiliza de um cardápio variado para o seu almoço. Você sincero. Quem experimenta, vira fã. Insanos Hamburgueria. O mais saboroso. O irresistível. O melhor. Peça já o seu no delivery. WhatsApp 81982814812. Vou repetir, 982814812. Insanos Hamburgueria. Tudo para a sua fome insana. Gilmara Presentes, tudo em brinquedos nacionais e importados no Atacar de Varejo. Você encontra bonecas, carrinhos, jogos, bolas e muito mais. Qualidade e preço baixo você encontra em Gilmara Presentes. Rua São Sebastião 366, Centro, e também com loja na feira da Fundac, no Portão 6. Nosso WhatsApp é 81 994 22 8605. Pensou em comer aquela carne saborosa, macia e suculenta? Touro Branco Churrascaria Rodízio te oferece o melhor da culinária regional e com um buffet diversificado e a maior variedade de carnes da região. Rodízio a partir de R$ 34,99 no almoço, nas terças e quartas-feiras. Venha fazer a sua confraternização no Touro Branco Churrascaria Rodízio. Mais informações no WhatsApp 81 981 16 4835. Rodovia BR-104 sentido Toritama, após a entrada do Polo. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11 horas e 24 minutos. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. WhatsApp Cidade 9987899.7. Apoio Rockball, o boliche de Caruaru. Manhã Cidade. Estamos de volta, segundo bloco do programa de hoje, aqui no Cidade Entrevista, dentro do Manhã Cidade. Estamos recebendo o Dr. Marcelo Kumaru, advogado eleitoralista, conselheiro federal da OAB, muito experiente em campanhas eleitorais, tá? E, claro, ele está dissecando, digamos assim, a proposta de mini-reforma eleitoral que já saiu da Câmara e já está lá no Senado. Como lembrou o doutor Marcelo aqui, essa reforma precisa ser aprovada com o texto que está, né, com as alterações propostas, até o dia 5 de outubro. Por quê? Porque a eleição do ano que vem é justamente nessa data. E toda lei eleitoral, para ser válida na próxima eleição, tem que ser aprovada com um ano de antecedência, princípio da anualidade. Isso, professor, né? muito bem.
princípio da anualidade. Enfim, vamos lá. Vamos começar agora a pensar, doutor Marcelo, como que são algumas dessas mudanças propostas aí. A primeira delas é a questão do cálculo das sobras. Sobras é sempre um tema super complexo, assim, para quem é do... Mesmo para quem é do direito, viu, doutor Marcelo? Os alunos de direito ficam... Porque entra conta, e aí o povo do humanas, quando tem que fazer conta, fica mais estressado. Mas vamos lá. Na verdade, como é isso? Para ouvinte e também quem está nos assistindo entender melhor, é o seguinte, quando acaba uma eleição, como é que se preenche as vagas das cadeiras de vereador, de deputados, etc. E existe um cálculo pré-determinado no Código Eleitoral, que ele está ali previsto no artigo 105 até 109, e lá ele destrincha como é que acontece esse cálculo, que é automatizado pelo próprio TSE. Agora, automatizado de acordo com essas regras. Aí, por exemplo, se fala muito quociente eleitoral. O que é quociente eleitoral? É o número de votos válidos numa eleição numa cidade pelas cadeiras que tem na Câmara. Por exemplo, falando de eleição municipal, que é o ano que vem, no Caruaru tem 23 vagas de vereador. Aí se divide, aí pega, vamos supor que a quantidade de votos válidos seja 180 mil eleitores. Nós temos 200 e poucos mil eleitores, né? Isso. Vamos pensar que a eleição do prefeito puxa mais, a abstenção é menor. Então, votos válidos, que é nem branco nem nulo, e tira branco, nulo e abstenção, é voto válido. Divide voto válido pelo número de cadeiras disponíveis na Câmara, de vagas na Câmara, dá o quociente eleitoral. Então, cada partido tem que conseguir esse quociente para preencher uma vaga. A cada vez que ele consegue preencher esse quociente, ele tem uma vaga e assim vai. Então tem partidos que fazem 4 vereadores, tem partidos que fazem 3 vereadores. Por quê? São partidos que conseguiram 4 vezes o quociente eleitoral. Os seus candidatos naquela chapa ali, e a legenda conseguiu muito mais votos do que os outros. Aí acontece o quê, Marco Aurélio? Depois que o sistema do TSE, de acordo com essas regras do quociente eleitoral, faz os cálculos e preenche, sobraram 3 vagas, só preencheu 20. Aí essas 3 vagas, como é que se calcula? Aí tem outro cálculo que se faz, que é o cálculo das sobras. Aí é onde entra a grande discussão dessa mini-reforma. Certo. Que acontecia até antes da última reforma eleitoral. Para os cálculos das sobras, só os partidos que conseguiram o quociente eleitoral. Por exemplo, se o partido PSOL, se o quociente eleitoral de Caruaru fosse 10 mil votos, a cada 10 mil votos, um vereador. Se o partido fez 9 mil votos, ele não vai ter direito a nenhum vereador. Mas hoje ele poderia participar do cálculo das sobras. Ou seja, aquele partido que mesmo não tendo conseguido atingir o quociente... O partido não fez nenhum vereador, mas vai para as sobras. E nas sobras ele entraria no cálculo e, claro, existe uma discussão. E o candidato, que seria talvez contemplado nesse cálculo, teria que ter 20% desse quociente eleitoral. Com a mini-reforma que agora está no Senado, volta ao texto anterior, que só pode participar dos cálculos das sobras quem conseguiu o quociente eleitoral. Ou seja, os partidos que não conseguirem, um partido teve 9 mil votos, o vereador sozinho teve 8 mil, ele não entra. Pode ser que um de 2 mil entre. Porque, nesse caso, o partido, o conjunto dos candidatos ali, não atingiram o quociente eleitoral. Aquela discussão, por que fulano com menos votos entrou mais do que Beltrano com mais votos? É porque o partido não conseguiu o quociente eleitoral. Simples de explicar. É o sistema proporcional adotado pelo Brasil. Isso. A dizer que se muda o sistema. Então, com essa mini-reforma, volta-se àquela questão que só participa dos cálculos das sobras os partidos que tiverem o quociente e o candidato que tiver 10% do quociente eleitoral. Por quê? Se colocou essa questão de 10%, 20%. Porque, por conta do caso Tiririca. Em meados dos anos 2000, o Tiririca foi eleito deputado de São Paulo, com estupenda votação na época. Não sei se você lembra. Sim, mais de 1 milhão de votos. Ele puxou outros quocientes, ele fez vários quocientes eleitorais, ele fez. Puxou candidato que teve 1.000 votos em São Paulo, 1.000 e poucos votos. Doutor Ernesto Carneiro também, mesma situação, e também em São Paulo. Pronto, aí o que acontece? Com essa obrigação de ter no mínimo 10% do quociente, se ele não tiver, ele não pode ser puxado. Então, essa é a grande discussão, talvez a grande angústia dos candidatos, dos pré-candidatos que vão começar agora a dança das cadeiras. Verdade. Já a questão dela partidária é em março. Então, nós estamos aí até março para quem tem mandato mudar de partido. Mas quem não mudou, quer decidir para onde vai, tem que ver como essa questão
os partidos que estão mais com condições de fazer maior número de votos, né? de votos e de candidatos potenciais. Então, essa é uma grande discussão e eu acho que talvez para os pré-candidatos hoje, não para o eleitor não, mas para os pré-candidatos, talvez a mais importante, que é essa questão dos cálculos. Os partidos pequenos e alguns grandes, por exemplo, partidos geralmente de esquerda, eles reclamaram mais dessa questão, dessa mudança do quociente. Porque partidos como o PSOL, por exemplo, está na federação agora, não está? O pessoal está em federação com a Rede Solidariedade. Justamente. Então, mas como juntou, vamos ver se não há prejuízo. Perfeito, exatamente. Cálculo de sobra é importante para quem quer ser candidato, como o doutor Marcelo lembrou. Quem quer ser candidato tem que fazer. E essa é talvez a adição mais difícil para um pré-candidato, doutor, é dizer, tá, eu tenho um potencial de X votos, sei lá, 800, 1.000 votos, 1.000 e poucos votos, mas, primeiro, isso rompe os 10%, que em Caruaru foi 8.000 votos, mais ou menos, então no mínimo 800 aí. Ao mesmo tempo, for para um partido que outros candidatos passem dele, ele fica para trás. Também, se ele for o mais forte do partido e os outros tiverem 400, 500 votos, eles não fazem É um dilema, né? Isso é muito difícil. É um dilema. Então, essa é a grande... Eu tô até eu sempre faço uns seminários antes das eleições e tenho até um agora para fazer na 6. Lá na 6, dia 2 de novembro. Dia 9 de novembro. 9 de novembro. E eu creio que isso aí você pode anotar. Isso vai ser um grande debate, vai ser esse assunto. E com certeza estará em pauta. Mas essa é a primeira grande discussão que nós enxergamos nesse projeto de lei de reforma eleitoral. Nós temos também calendário. Como é que faz? Vai ter alteração no calendário se for aprovada essa proposta? Vai. O calendário é o seguinte. Hoje, o que acontece? O período de convenções é de 20 de julho, hoje é de 20 de julho a 5 de agosto. Então, e do dia 6 de agosto até o dia 15 de agosto é o período de registro. O que acontecia? O que está acontecendo? Aí, período curto, muito em cima do período de propaganda, às vezes tem diligências de candidato que está com pendência de impugnação por estar inelegível, tem candidato que precisa, tem documentos que os órgãos não fornecem rapidamente. Certidões, coisas assim, né? Que mudou também, tem alteração que agora as certidões que são do próprio judiciário, o candidato não precisa mais ir atrás, porque o próprio judiciário deve emitir para entre eles. Vai dar mais trabalho para os servidores da Justiça Eleitoral, mas para os candidatos vai ser menos trabalho. Então, as convenções que são hoje de 20 a dia 5, antecipa-se para o dia 10, vai do dia 10 a 25 de julho. De julho. Aí agora, o período de registro que era de 5 de agosto a 15. A 15, aí diminui, ficam 6 dias apenas, de 25 ao dia 26 ao dia 31 de julho ainda. De julho. Se reduz, porém vai ter o período administrativo. Do dia 1 de agosto ao dia 15 vai ser o período ali, um momento que a Justiça Eleitoral vai atrás dessas certidões, vai fazer as diligências. Então, porque a campanha continua no dia 15 em diante ainda. Dia 16, Dia 16, aliás. 16. Não mudou o calendário de propaganda, mas aí se antecipou e se deu mais tempo para a Justiça Eleitoral aferir a questão da documentação, das pendências e possíveis impugnações com base em lei da ficha limpa e outros tipos de impedimento. Ou seja, facilita o trâmite burocrático interno lá da própria Justiça Eleitoral, né? E dos partidos. Vai facilitar com o tempo, porém vai dar mais trabalho que a própria Justiça que vai emitir as certidões. Entendi. E que eles vão procurar os próprios servidores, mas para os candidatos, porque às vezes tem que estar no balcão de cartório pedindo e às vezes não é tão bem atendido. Tem isso mas, também. Enfim, o calendário vai ter o período administrativo, que se criou esse período administrativo, que é do dia 1 ao dia 15 de agosto, que é o período que se vai fazer a burocracia dos registros de candidatura. E propaganda, doutor Marcelo, quais são as propostas para a mudança da propaganda eleitoral? Existiam algumas questões que não tinham nexo, não tinham sentido. Se proibiu na mini-reforma de 2015, se não me engano, que são tantas mini-reformas, né? A pintura de muro nas casas. Quem lembra, as casas eram pintadas. E isso foi proibido. Eu lembro. Aí se impôs que as propagandas nas casas teriam que ser um adesivo de 20 por 30, no máximo.
uma casa grande com um adesivozinho pequeno, ninguém via. Então, o princípio da propaganda, de levar o eleitor ao conhecimento, estava prejudicado. Aí havia uma discussão sobre isso. As bandeiras que não tinham essa medição, botavam nas casas. Aí libera bandeira ou não libera bandeira nas casas? Não é adesivo. E isso, toda vez, o juiz eleitoral local é que tinha que decidir em comum acordo. E assim foi. Então, o que aconteceu? Agora, nessa minha reforma, as casas podem botar adesivo de 0,5 metro quadrado. Já se aumentou. 0,5 metro quadrado. Então, antes era aqueles adesivos pequenininhos de janela. Agora é um adesivo de 0,5 metro quadrado, que é um adesivo considerável. Dá para ver, tem visibilidade. E a própria... Como é que se diz? A própria bandeira, né? Ela tem essa metragem, né? Essa metragem, e isso... Aqui só para ficar... A propaganda que participa... Isso aí. Pois é. Outra coisa interessante, viu? Que eu vi aqui nas minhas anotações. O que é que se proibia também na propaganda? Veja aqui, eu sou do PSDB e você é do PT. Antes não podia fazer propaganda de Santinho casado. Só podia ser do mesmo partido. Só podia botar Santinho como federal do meu partido. Agora eu posso fazer material de campanha com partido adverso, com outro partido. Ah, é verdade. Isso para eleição, então, não falo nem na de vereador, mas a próxima eleição em 2026 geral, é possível que um deputado do partido A mesmo feche com o federal do partido B e tá tudo. Agora, o que se discute por exemplo, eu sou candidato a vereador, aí eu boto meu Santinho casado com o prefeito contrário ao meu candidato. Aí, veja, em tese, pela lei pode, mas aí isso gera processo administrativo de infidelidade partidária. Olha, então, quem vai ser candidato, se liga nisso. Porque aí tem essa questão da infidelidade que pode ser discutida. É verdade. E também a questão dos veículos. Aí se proibiu envelopar veículos que eram envelopados, só podia o vidro traseiro com aquele perfurado e o adesivo pequenininho na frente. Agora não, liberou geral o veículo pode tudo agora. Olha, isso é importante. Se aprovado for no Senado, essa parte, veículo pode ser liberado. Minha nossa, da roda ao teto. Ou seja, o cara pode envelopar, votar a propaganda do jeito que faz. Isso foram os 3 principais pontos. Sim, e a propaganda da internet, que no dia da eleição é proibido. Agora vai poder fazer, o candidato no perfil dele pode fazer propaganda. Não pode impulsionar, pagar, fazer tráfego pago no dia, mas ele pode fazer propaganda no dia que antes não era permitido. Porque essa questão da boca de urna, eu acho que está ultrapassada. Depois da era da rede social, eu não vejo mais sentido de crime de boca de urna. Inclusive, no Código Eleitoral está para se retirar esse crime. Porque você chegava na esquina de um colégio, o cara dava um santinho a você, preso por boca de urna. Será que isso tem efeito hoje em dia? Hoje em dia é difícil, né? Com internet, com toda a comunicação. O que acontece? Eu mando um zap para você antes de você entrar no lugar de votação. É mais eficaz, às vezes, do que o cara lá na porta. Aí, veja, então meio que se sentir esse crime de boca de urna. Então, em relação nós falamos aqui a questão das sobras e de relação à propaganda é liberado em veículos, nas casas se permitiu que a propaganda fosse maior agora, o tamanho da propaganda, e aí da internet, no dia da eleição, os candidatos podem fazer a propaganda, desde que não seja por tráfego pago ou impulsionamento. Perfeitamente. Olha só, antes de ir para o intervalo, tem aqui uma mensagem do Leonardo Oliveira. Leonardo Oliveira, que é um grande ouvinte nosso, né? Ele é do PDT, acho que já foi presidente do PDT municipal. E ele diz aqui: bom dia, amigos da Rádio Cidade. Nesse momento eu estou passando em Sanharó, a caminho do sertão, e passando para deixar o meu abraço a esses 2 mestres da política. O estúdio virou uma verdadeira sala de aula. Essa é a mensagem do Leonardo Oliveira. Grande Leonardo Oliveira. Boa viagem aí, cuidado da estrada. É verdade, boa viagem, está indo para o sertão. E nesse calor que está fazendo hoje, hein? Pois é, como o verão chegou chegando. Né? Chegou chegando. Mas olha, quem está também chegando é a gente daqui a pouco, logo depois do intervalo, porque a gente continua discutindo. Tem mais pontos dessa reforma que são interessantes a gente entender, porque é o seguinte, gente, se até 5 de outubro o Senado aprovar, é o que vai valer. Se não aprovar, vale o que está valendo agora. Então, é melhor a gente saber do que ficar de fora, não é isso? Então, a gente vai para o intervalo, em 1 minuto a gente volta. Manhã Cidade. Manhã Cidade. Rádio Cidade.
Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Nutriaves Pet Center, com 2 unidades para facilitar a sua vida na hora de comprar alimentos, medicamentos, acessórios para o seu animal de estimação. Unidade 1, Rua Silvino Macedo. Unidade 2, Avenida Francisca Lira, Florencio, após a antiga Mansão Forró. Entregamos a domicílio. Siga nossas redes sociais e acompanhem todas as novidades. Vem cá, é verdade que o combustível do Posto Ferreira Lima é o melhor da cidade? Oxia, pois, é o melhor e mais barato da região. Serve pra qualquer veículo? De toda variedade, qualquer um. V8? Oxe, vai que vai, Camaro amarelo? Valoriza, é visível. E pra viajar? Você vai se sentir no volante, vai e volta várias vezes. Ah, e carro velho serve também? Ganha a vida, rapaz. Posto Ferreira Lima, combustível de confiança com a qualidade que seu carro merece. Praça Silva Filho, 162, Nossa Senhora das Dores, aqui em Caruaru, próximo à estação ferroviária. Curso de Português e Redação Menelau Júnior e Unimed Caruaru apresentam terceiro Areópago do Agreste, com a presença do professor Luiz Pondé, pela primeira vez em Caruaru. Palestra imperdível com tema Desafio da Mudança, no dia 5 de outubro na Casa de Eventos Maria José Recepções 2. Outras informações pelo número 99808-8798. Ingressos à venda na bilheteriadigital.com e na Banca Terceiro Mundo. Realização Instituto Indagator. Apoio Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê. Rádio Cidade. Na Rádio Cidade, 11h43. Você está ouvindo o Manhã Cidade, sua revista diária aqui na Rádio Cidade, com Mário Flávio e Renata Torres. Apoio Unimed Caruaru. Cuidar de você, esse é o plano. Nevinha, cama, mesa e banho. Bom gosto e requinte para o seu bem-estar. Viva de frente, seja feliz e sorria com a Oral Unique Caruaru. Manhã Cidade. Estamos de volta no terceiro e último bloco do Momento Cidade Entrevista dentro do Manhã Cidade. São 11h43 aqui na Rádio Cidade e estamos recebendo o Dr. Marcelo Kumaru, advogado eleitoralista, também conselheiro federal da OAB. Estamos tratando da mini-reforma eleitoral, assim chamada mini-reforma eleitoral, que já passou na Câmara e está em tramitação no Senado. E que, se for aprovada até o dia 5 de outubro, já valerá para as próximas eleições. Se não for aprovada até 5 de outubro, não quer dizer que ela não possa ser continuada a discussão. Ela pode ser aprovada depois, mas aí não valeria para 2024. Essa é a grande discussão lá no Senado. Mas tem mais temas dentro dela. A gente já passou por umas coisas bacanas aqui. Passamos pelas sobras, passamos, né, por uma série de temas calendário, né? Propaganda, mas a gente ainda tem mais temas, né, doutor? Vamos começar com candidaturas femininas, né? Como é que tem alguma regra também sobre as candidaturas, né, femininas para a próxima eleição? O que está rolando? Já existe norma, a própria norma já prevê, né, que o dinheiro do fundo especial, o famoso FEFEC, aquele fundo de campanha, ele tem que ser distribuído de acordo com a proporcionalidade das candidaturas femininas. Então, se o partido tiver 40% de mulheres, 40% do dinheiro destinado às campanhas terão que ir para essas candidaturas. E se está criando dentro da a questão do tempo de TV também, se haver uma obrigatoriedade de cumprimento, que já há, e inserir a questão para as candidaturas negras. Sim. Que além de se preocupar com a feminina, também com a cota dos negros, agora pela primeira vez, né, se inserindo já uma discussão com um grupo de estudos sobre candidaturas indígenas, mas hoje, com essa mini-reforma, tem que o dinheiro ser proporcional não só para a questão do gênero, como a questão da raça. E
Isso é a grande discussão. E um ponto que flexibilizou foi essa questão, 2 pontos que são polêmicos em relação às candidaturas femininas. Primeiro, os partidos que tiveram suas prestações de contas glosadas por descumprimento dessa distribuição equitativa de acordo com o percentual. Pelo texto da mini reforma, seriam anistiados. Há essa grande grita, né, dos movimentos aí. E dessa anistia poderia tornar a lei sem efeito. Então, o partido lá não cumpriu, teve 30% de mulheres, não cumpriu 30% de distribuição de dinheiro, deu 25%. Então, os partidos seriam anistiados. Inclusive, doutor Marcelo, a presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, entrou em conflito, digamos assim, com Alexandre de Moraes, presidente do TSE, justamente nesse ponto. Ela falou lá que as multas que os partidos estão recebendo, todos eles, em geral, estariam inviabilizando a existência dos partidos. São multas milionárias. E aí a anistia vem nesse sentido, é isso? Na verdade, os grandes partidos, o PT é um partido que sempre enfrenta discussões a nível de prestação de contas, e houve esse pronunciamento da Gleisi e repercutiu bastante, até porque estávamos aí historicamente nesse embate diante do país está dividido entre direita e esquerda, né, em tese. Isso. E com o resultado das últimas eleições, os eleitores simpáticos ao ex-presidente Bolsonaro tecendo críticas fervorosas ao próprio Tribunal Superior Eleitoral, e o PT, que no passado fazia isso também, e agora com esse pronunciamento de Gleisi, causou um mal-estar tremendo, que deixou o presidente da República desconfortável. Mas eu não sei se isso já foi uma coisa programada, até porque, de fato, as multas são severas e a gente tem partidos que são punidos com o fundo partidário, que é aquele que é mensal, eles são confiscados, são descontados esse valor. E o partido tem que estar regular para poder lançar candidatos. Então, há essa anistia, inclusive unanimidade, porque essa reforma ela conseguiu unir direita e esquerda. Verdade. Aí, ou seja... PT, PL, tá todo mundo junto PL aí. e o PT abraçaram essa ideia nessa aí tá todo mundo junto. Então, além disso, agora se permitiu o seguinte: as despesas com candidatura feminina teriam que ser exclusivamente com mulheres. Agora, se uma mulher fizer uma campanha casada com um homem, campanha casada que a gente citou aqui, por exemplo, um deputado estadual com um deputado federal, e a candidata mulher com a candidata homem, ela pode usar o dinheiro dela naquelas campanhas conjuntas. Inclusive com a majoritária. Então, há essa flexibilização agora que ela pode, quando fizer uma campanha casada do gênero masculino, ela poder gastar desse dinheiro. O próprio partido, nos eventos que englobarem fomento às candidaturas femininas, juntamente com candidaturas masculinas, pode também usar recursos nesse sentido. Entendi. Então, isso deixa os partidos mais à vontade para gastarem, quem quer. Que, na verdade, essa discussão que os partidos hoje têm essa questão da autonomia partidária, alguns exageram, e vem esse embate aí com o Tribunal Superior Eleitoral, que inclusive chegou a bloquear contas de partido o ano passado, de forma que eu fui contra, que não se pode dar esse tipo de decisão, né? De bloqueio de recursos, a não ser que haja realmente algum caso que enseje isso. Mas, enfim, essa é uma grande discussão que está sendo debatida, que essa anistia causou impacto bastante, e essa questão de se dividir o dinheiro. Na verdade, a anistia impactou mais. Doutor, e candidatura coletiva? Vai regulamentar ou vão proibir? Como é que ficou? Olha, hoje ela está permitida pelo TSE. Não é por lei. Por lei, por TSE. Que aí é a outra crítica, que o próprio tribunal que ele ter que julgar, não pode criar leis e legislar, né? Mas, enfim, foi regulamentada através de resolução e do próprio TSE. No primeiro texto, Marco Aurélio, dessa mini-reforma, havia uma permissão. No finalzinho, já, na parte de revisão, houve uma emenda, e essa emenda retirou a possibilidade de candidaturas coletivas, porque, inclusive, há relatos que a grande maioria hoje vive problemas, que um assume, o outro briga com o outro. Ou seja, para você entender, quando pessoas se juntam e lançam uma candidatura coletiva. Eu e você lançam uma candidatura, mas na urna eletrônica vai estar Marcelo. Mas Marco Aurélio pede voto no reduto dele, dizendo que eu estou junto com Marcelo. Se Marcelo ganhar, eu também ganho. Então, vote em mim.
Aí eu boto na urna eletrônica Marcelo e Marco Aurélio. Então agora não pode mais. Porque eu dizia que não, como é que eu posso votar? Eu voto em um candidato que eleja o outro. Há essa discussão e também, se caso esse texto seja aprovado, que está hoje no Senado, nas eleições de 2024, se acaba essa história de candidaturas coletivas. Então, partidos como os partidos mais de esquerda que costumam fazer isso, né, que ele une movimentos sociais, como o PSOL, então deram a grita e não, já estão inconformados, mas somente no nível do Congresso, e isso foi retirado do texto. Perfeito. Olha, o Elias Serafim, ele diz aqui: bom dia, professor Marco Aurélio, estou ouvindo a entrevista. Acabei de consultar meu título de eleitor e verifiquei no site do TSE que estou filiado a um partido político. Pergunta ao doutor Kumaru, como é que faz para limpar o nome ou desfiliar? Essa é a dúvida do Elias Serafim. Prepara um requerimento simples, requerendo ao partido, ao dirigente partidário da sua cidade, que a sua desfiliação. Ou seja, ao dirigente do partido que ele está constando lá. Na cidade. Ele procura saber, por exemplo, se o partido é um MDB, ele vai dizer quem é que toma conta, que gerencia, quem é o presidente da comissão provisória do diretório na minha cidade, para eu lá protocolar. Você diz, mas aí eu não consigo encontrar esse cidadão. Aí você vai no estadual. Entendeu? E em alguns casos, você pode procurar até o cartório, mas enfim, o cartório só pode mexer quando o partido retira. Então você tem que fazer esse tipo de... procurar o partido, ou alguém do partido, algum filiado, dirigente, entrega essa cartinha de desfiliação. E é uma carta simples, né? Carta simples, você não precisa nem justificar o motivo, por motivo de foro pessoal. Desejo, requeiro a minha desfiliação partidária, ponto, em protocola. Com esse cópia de protocolo, você vai no cartório eleitoral e pede para o servidor lá retirar seu nome de filiado com base... Na verdade, o partido é obrigado, mas como se fosse uma regra de segurança, ele vai lá no cartório e pede para o servidor fazer essa alteração. Ou seja, Elias, procura o partido e protocola no partido e vai à Justiça Eleitoral e pede isso também lá. Aí vai estar resolvida sua situação, tá bom? Isso vale para o Elias, mas para qualquer um que queira se desfiliar de um partido. O Evinho da Greia diz: um abraço, professor, e para Marcelo, entrevista muito boa. Evinho da Greia, grande ouvinte nosso. E também o nosso querido Gilvan Mendes da Coabão. Gildo José manda um abraço, mas o Gilvan Mendes, bom tê-lo aqui, Gilvan. Obrigado aí, Evinho, né? E o Gilvan faz o seguinte: bom dia, professor Marco Aurélio, bom dia ao nosso ilustre convidado, Marcelo Kumaru. Gostaria que o senhor explicasse a questão da ficha limpa, tá? Porque é uma questão que, inclusive, atingiu, ele fala aqui em vereadores de Caruaru, enfim. O que é a ficha limpa e que, apesar de tudo, tem muitos políticos que acabam atuando no meio. E aí o senhor aproveita para falar dessa história da inelegibilidade, né? Porque o que é a ficha limpa e o que é a inelegibilidade, que parece que ser a consequência da ficha suja, né? Como é que funciona isso, doutor? Não, veja, existe já desde 1990 a lei das inelegibilidades, que são aqueles... Para você ser candidato, você tem que atingir as condições de elegibilidade, ou seja, você estar afiliado, ser cidadão, cumpridor, quite com a Justiça Eleitoral, ter aquele quadro de idades, para ser candidato a vereador a partir de tal idade. Isso. Então, você tem que ter as condições. Além das condições de elegibilidade, você tem que cumprir estar fora daquelas causas de inelegibilidade que estão previstas na lei 64/90, que foi alterada pela lei da ficha limpa. O que seria a lei da ficha limpa? Seria que candidato só com ficha limpa. E o que seria ficha limpa e ficha suja? Então, se você for condenado por um órgão colegiado, aí lá elenca, são várias alíneas que vai até cá. Então, não tem como aqui, pelo tempo até dizer são muitas coisas. Por exemplo, se um cidadão foi condenado pela Justiça, pelo Poder Judiciário, em segunda instância, por um órgão colegiado, ele está inelegível por 8 anos. Aí é inelegível. Então, mas, claro, isso vai ter primeiro que se ofertar ampla defesa, ele vai se defender, ele vai chegar junto à Justiça para combater se ele é ficha limpa ou não, e se aquela condenação dele pode ensejar ou não, inviabilizar ou não a candidatura dele. Enfim, o que se traz agora, junto com esse projeto de lei, é um projeto de lei complementar, que a lei 64/90 é uma lei complementar. Então, essa alteração da lei da ficha limpa é o seguinte, que às vezes sai notícia na imprensa e as pessoas não entendem.
continua a pena de 8 anos. A questão é o prazo de início do cumprimento dessa pena. 8 anos inelegível. O que acontecia? O processo de recursos que aconteciam e quando começava a cumprir já era 12 anos inelegível. O fato... Começar a cumprir a pena a partir do término do mandato. Se o candidato foi cassado, pelo texto atual, ele é cassado. Se ele for cassado no início do mandato, ele vai cumprir um mandato inelegível mais 8 anos. Agora, ele vai cumprir os 8 anos a partir da cassação. Ou seja, a data da cassação é o que vai fazer, é onde começa a contagem. Pois é, aí o candidato a senador ficava até 15 anos inelegível, porque o mandato de senador é 8 anos. Isso. Aí ele fosse condenado no comecinho do mandato dele. 8 mais 8. Daria o dobro praticamente. Então o intuito da lei foi que, de fato, o intuito da alteração da lei, a essência da lei, é que ficasse nos 8 anos. Mas na prática estavam passando disso. Então, esse ajuste o Congresso resolveu fazer. E que, inclusive, está no Código Eleitoral, acredito que vai passar. Eu acho que todas as alterações que estão aí, Marco Aurélio, elas são valiosas. Tem algumas polêmicas, como essa questão da anistia, que é realmente um assunto polêmico, da anistia, que foi aí uma medida protecionista do próprio Congresso, para os partidos, que causou mais impacto, mas bastante a propaganda, essa questão do cálculo da sobra atinge também a questão dos partidos pequenos, enfim, mas daí existe a federação, para os pequenos se juntarem. Foi uma salvação, quando acabou-se com a coligação, foi as federações, por conta do dinheiro. Desculpa. O tempo de TV também. Tempo de TV. Então, as federações surgiram por aí. E um detalhe, doutor, falando de federação, lembrei de uma coisa. As candidaturas femininas também tem no mínimo ser 30% a cota de gênero, que não é só feminina. Qualquer partido tem que lançar no mínimo 30% de um gênero na candidatura. Só que para as federações, antigamente eu estava partido por partido, mesmo dentro da federação. Agora unificou, né? Justamente. Então, com o fim das coligações, os partidos estão obrigados a ter 30% de candidaturas de cada gênero. Porque, feminina pode ser o contrário. Com a federação havia uma discussão. E aí, cada partido da federação teria que ter os 30%. Com essa mini reforma, a federação, eu posso ter 30% das mulheres de um partido e o resto, os homens de outro. Então, por exemplo, pessoal e rede. O pessoal pode, por exemplo, lançar 30%, o 30% da federação juntos está só num partido. Vamos supor que o pessoal e o rede só lançar homem ou o contrário. No caso da federação do PT, mesma coisa, que é a Federação Brasil, ou a Federação do PSDB Cidadania, não importa. No final das contas, flexibilizou isso aí, mas os 30% vão constar do mesmo jeito. Vão continuar, só que agora não é obrigatório que seja de todos os partidos 30%. Pode ser que eles se juntem e um consiga mais mulheres do que outro, mas tenta que no final feche a conta dos 30%. Fechar as contas. No mínimo 30% pode ser mais, né? Perfeito. E por fim, Marco Aurélio, eu acho que só tem aí uma pontuação sobre prestação de contas, que atualmente o candidato ele tem que prestar contas no meio e no final da campanha, e 30 dias após o final da campanha, que é a final. A prestação de contas parcial ela tem o intuito de já deixar o eleitor informado que, em tese, quem está doando, o que é que ele está gastando. E, na verdade, o partido, por exemplo, uma despesa que não foi informada na parcial, ela informada na final, ela gera apenas uma ressalva, porque era para ter sido informada, mas, enfim, essa prestação de conta parcial, que para o candidato ser trabalhosa, que para o eleitor é tido como transparência, que, na verdade, no final, ele tem que informar de todo jeito, só não vai saber antes. Ela foi retirada, também é uma discussão polêmica, não acabou com a transparência. Vai continuar no site lá, as doações recebidas, creio eu, independentemente da prestação de contas, até porque tem que se informar os depósitos bancários. Mas é outra discussão também que está sendo colocada, que eu acho que o que se destaca mais em relação à prestação de contas é essa questão de se tirar a parcial e outro ponto aí também, que é a prestação de contas simplificada. Que aqueles candidatos que não tiveram movimentação ou desistiram, que são obrigados a prestar conta, eles podem prestar conta de forma bem simplificada, apenas dizendo que não movimentou, não recebeu nada e ponto. E às vezes, agora, inclusive, dispensando
contador e advogado. Não gostei muito da ideia, não. Mas foi um dos pontos que eu não gostei. Mas é um ponto agora possível de aprovação. É possível. Talvez o único ponto que eu não tenha gostado. Mas é isso. Então, são essas Marco Aurélio, as principais mudanças que esse projeto de lei foi aprovado em poucos dias no Congresso. Apesar de haver grupo de estudo, eu faço parte de vários grupos, inclusive da Academia Brasileira de Direito Eleitoral, e alguns colegas dizem, não, houve uma discussão prévia, assim, houve um grupo de estudo, passou 30 dias aí. Mas, enfim, com esse climão e com essa questão das duas casas, o Senado, talvez, aí temos 10 dias, se o Senado priorizar, colocar como urgência e priorizar, dá tempo, voltando para a Câmara, na Câmara, com certeza... Vai só descarimbar. Vai carimbar. Ou alguma coisa de substancial que se muda, eles mudam. Ainda muda ali rapidinho. Isso vai para o presidente da República, que com certeza não vai querer contrariar o Congresso, não vai. Os partidos políticos, e vai sancionar. Então, de fato, eu não sei dizer a você hoje como é que está essa possibilidade de acontecer ou não. Perfeito. Olha, a gente tem umas mensagens finais aqui. A Milena Vasconcelos. É realmente admirável a expertise e a dedicação que o Dr. Marcelo demonstra na área eleitoral. Suas contribuições para a justiça e a clareza com que explica tantas questões legais são notáveis. Parabéns. Entrevista incrível. Milena Vasconcelos, tá? É suspeito, né? É minha namorada que está aqui. Olha, que inclusive, ainda bem que ela clicou o link, né? Clicou o link logo nisso, porque Mário Flávio fez aqui um comentário. Mário fez um comentário, gente. Você tem direito à resposta, ele pediu direito de resposta. Mas aí, Milena está me ouvindo, minha namorada terminou o curso de Direito e desde já agradeço, mando um beijo para ela. Perfeito. E olha, o André Hagner, também jornalista, disse: entrevista massa, uma aula das regras eleitorais. Grande André Hagner, né? Grande jornalista, né? Grande jornalista também. Olha só, doutor, a gente está chegando ao final da entrevista, muita gente boa passou por aqui, a gente vai agradecendo a audiência de todos vocês, né, e dizer o seguinte, doutor Marcelo, claro que daqui a pouco, depois do dia 5 a gente sabe se vai ser aprovado isso ou não, e claro, doutor Marcelo sempre tem assento por aqui, porque regras eleitorais e discussão sobre política e justiça, né, direito eleitoral, elas nunca podem cessar, até porque quanto mais o público souber, melhor para todo mundo, né, e a gente tem esse papel também aqui. Muito obrigado, doutor Marcelo, mas já sabe, daqui a pouco, novo convite. Aliás, fale do seu evento, dia 9. Pronto. Marco Aurélio, mais uma vez, obrigado por oportunizar aqui a minha participação, trazer conhecimento aos ouvintes, aqueles que te interessam, sejam candidatos, pré-candidatos, membros partidários, advogados. Estou sempre à disposição da rádio e sempre que precisar estarei aqui. E assim que terminar o prazo, se houver alteração, a gente vem aqui novamente discutir o que foi que se consolidou. E para todos aqueles que querem saber, que têm pretensões ou trabalham com partidos políticos, no dia 9 de novembro teremos um seminário aqui em Caruaru, eleições 2024, saiba o que está valendo. Exatamente. E lá vai ser lá na SES, a inscrição é pelo Simpla, um evento realmente de uma imersão, uma tarde de imersão, sobre essas questões todas, de forma não só em 1 hora, vamos 4, 5 horas aí discutindo esses assuntos, e vai ser muito importante, com a participação de um colega da Abradep, que é o doutor Pablo Bismarck, também do jornalista de Malira, que vai dar, vai dar a pegada política nessa questão, e você está convidado para chegar lá, inclusive ter voz na discussão. Eu agradeço imensamente. E todos que quiserem, é só entrar no Simples, colocar eleições 2024, saiba o que está valendo. E isso, ou se não, pelo meu Instagram, Marcelo Kumaru, pode falar comigo, que eu mando o link para aqueles que queiram fazer a inscrição. 9 de novembro, são poucas vagas, e assim que esgotar, infelizmente, o espaço não permite que a gente extrapole. Mas aproveitem e façam sua inscrição. Perfeitamente. Gente, ouvimos o Dr. Marcelo Kumaru, né? Prazer sempre recebê-lo aqui. E vocês vão ficar agora com o Pra Relaxar. Vem aí a Super Bel Pereira com o quê? Com o melhor da MPB. É uma seleção maravilhosa. Depois o Toca Todas e os sucessos do momento também com Bel Pereira. Top Mix Cidade com Juninho Santana e 5 da tarde o futebol. E nós voltamos amanhã às 6 da manhã no Café Forró e Política, se Deus quiser. Manhã Cidade.